Bom dia, queridos irmãos. Como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, gozando de paz, de saúde, né? De alegria e de gratidão a Deus por estarmos juntos mais uma vez no nosso momento de escola bíblica dominical. Louvamos ao Senhor que tem cuidado de nós, das nossas famílias. Nada tem nos faltado, a provisão da nossa casa, o alimento sobre as nossas mesas. O Senhor tem cuidado de nós de forma que nós não conseguimos nem agradecer. Esta semana o nosso estado passou por um momento difícil, não é? Preocupante, mas o Senhor nos livrou, nos protegeu, esteve conosco, não é? Nós conseguimos enxergar a mão bondosa do Senhor com o seu povo. O pastor essa semana conversou com alguns membros da igreja para saber como todos estavam, não é? E ouviu muitas histórias de como o Senhor livrou a todos e protegeu a todos. O Senhor é bom, as misericórdias dele duram para sempre, não é? E nós louvamos muito ao Senhor, porque ele tem cuidado de nós. Hoje é o primeiro domingo do mês de julho, nós somos gratos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é? E nós louvamos a ele, porque a cada dia nós temos sentido quão bondoso o Senhor é e como ele tem cuidado de nós, do seu povo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical orando, agradecendo a Deus por mais esta manhã em que nós estamos na presença dele. Aqui está um friozinho, não é? Embora o céu esteja se abrindo, mas como aconteceu durante esta semana com esse ciclone, o Senhor é dono das estações do ano, né? A palavra diz que isso nunca mudará. Ele tem o controle de todas as coisas. E nós louvamos a ele pelo friozinho que tem chegado e pelo cuidado dele conosco. Feche os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por mais um dia e pedindo a ele que nos abençoe durante mais uma aula, um momento de comunhão entre nós e a palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é Deus e o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não merecíamos, na verdade, merecíamos o inferno e o Senhor, com seu amor e misericórdia, nos trouxe para o reino do seu amor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, tem nos abençoado, tem nos dado a sua graça, o seu amor, e nós não merecemos. Louvamos o teu nome porque o Senhor tem cuidado das nossas famílias, dos maridos, das esposas, dos filhos. O Senhor tem nos dado saúde, nada tem faltado em nossa mesa, e o Senhor faz isso porque nos ama, e isso nos faz amar os nossos irmãos e continuar a caminhada aqui até que estejamos com o Senhor. Te agradecemos, Pai, pela segurança e pelo cuidado que o Senhor teve conosco esta semana. Nós vimos através da televisão e de relatos de nossos amigos e irmãos como realmente o Senhor cuidou de nós. Como muitos de nossos amigos, dos irmãos da igreja, estiveram próximos de uma situação complicada, de medo, de angústia, mas a sua poderosa e bondosa mão esteve conosco e esteve com eles. Te louvamos e pedimos para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor continue a nos proteger, para que o Senhor continue a fazer com que os nossos olhos fiquem firmados no Senhor e no nosso lar, para onde vamos um dia, onde nenhuma dessas angústias e medos existirão.
Obrigada por este domingo, obrigada por esta manhã. Estamos na tua presença, fale conosco, nos abençoe através da sua palavra mais uma vez e que sejamos alimentados com mais uma porção da voz e da palavra do Senhor. Te agradecemos, receba o nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos cantar um cântico que eu particularmente não conhecia. Conheci aqui com os irmãos de Santa Catarina. Esse cântico se chama A Minha Força. E nós vamos cantar para começar, então, a devocional, junto com a oração da nossa escola dominical. Se você conhece, você vai cantar daí comigo. Se você não conhece, você vai ver como é fácil e nós vamos falar que o Senhor é a nossa força. Como nós temos lido em tantos salmos que nós temos compartilhado no momento da escola dominical. Vamos cantar, então, A Minha Força. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, a tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Vamos do início mais uma vez. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, a tua paz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta, aleluia, aleluia. Posso descansar, aleluia, aleluia. Posso confiar. Amém. Nós podemos confiar e descansar no Senhor que está conosco. Que bom, que grande alegria essa certeza. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 64. Hoje nós faremos a leitura do Salmo de número 64. É um capítulo que tem 10 versículos e é um salmo de Davi.
Salmo de número 64. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e acompanhar, então, esta leitura. Salmo de número 64, que diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva-me a vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente, armar ciladas. Dizem, quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Dessarte serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de coração reto, todos se gloriam. Eu quero compartilhar com você um texto que nós estávamos olhando, um texto muito bonito, e o pastor vai colocar, então, aí na sua tela, e eu queria que você acompanhasse comigo a leitura de um pequeno devocional a respeito deste Salmo 64. Acompanhe comigo. Há hostilidade no ar, e Davi está experimentando os efeitos da maldade daqueles que querem derrotá-lo. Ele chama a Deus para ouvi-lo, salvá-lo e protegê-lo dos acusadores. Davi relata em detalhes as maneiras pelas quais os inimigos estão trabalhando contra ele e contra Deus. Ele, então, tira o seu foco do negativo e declara as maneiras pelas quais Deus irá neutralizar os esforços dos seus inimigos, resultando na derrota deles. Isto despertará um louvor retumbante por todo o povo de Deus. A narrativa nos é familiar, porque a experiência de Davi é também a nossa experiência. Traz o grande conflito a um nível bem pessoal. Como Davi, clamamos a Deus, pedindo que nos ouça, proteja e salve dos nossos adversários. Sabemos que estamos vivendo em um ambiente hostil, no qual o inimigo caminha entre nós como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. As táticas do diabo incluem aquelas que Davi escreveu nesta passagem: conspiração, ataques verbais e intrigas. Como Davi, encontramos em nosso caminho pessoas que trabalham contra nós por meio de fofocas, mentiras, enganos e meias-verdades. Isso pode ser feito de forma aberta ou em nossas costas. É especialmente doloroso ser injustamente acusado ou declarado culpado. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Ele trabalha contra nós, tentando-nos em nossos pontos fracos, instigando dúvida, desânimo e pensamentos negativos a fim de diluir a nossa fé. Ele é o nosso acusador e a voz de condenação. Ele aponta nossos tropeços e quedas, sugerindo que não somos bons o suficiente para Jesus, para o serviço e para o céu. Não teríamos chances contra ele, não fosse a intervenção de Deus para nos defender e lutar por nós. E o pior, ele usa coisas boas
para nos afastar de Deus quando colocamos amor excessivo nelas. Deus entra em cena e o resultado muda drasticamente. As armas usadas pelos inimigos agora se voltam contra eles, que passam a fugir em vez de lutar. No entanto, eles não podem fugir de Deus. Ele vai atirar suas flechas de verdade e justiça e tudo será revelado. Ele se levantará e intervirá a nosso favor de uma vez por todas. A ira do Senhor será revelada e Deus resolverá o grande conflito para sempre. Aqueles que confiam em Deus não serão decepcionados. Eles se alegrarão com a sua vitória e o adorarão em sua glória. Querido Senhor, vivemos todos os dias as batalhas do grande conflito. Obrigado, porque assim como Davi, podemos ter a certeza da vitória em todos os momentos e da vitória final do Senhor e do seu povo. Louvado seja o seu nome, para sempre e sempre. Amém. Há um hino do nosso inário que talvez seja uma de nossas orações mais queridas. Como o povo de Deus gosta de cantar esta música. A história dela é uma história muito bonita. E a letra que o compositor fez é uma oração como esta que Davi fez e como este pastor também escreveu. Ela diz que, ainda que a gente passe por tantas aflições aqui neste mundo, por momentos difíceis, em que talvez até pareça que a gente não consiga vencer ou se levantar ou continuar a caminhada, nós somos felizes com o Senhor. No Salmo 64, que nós lemos, depois que Davi coloca um monte de situações em que ele está passando e que seus amigos estão conspirando contra ele, ele termina o Salmo dizendo que o justo se alegra no Senhor e nele confia. Ainda que a nossa luta seja grande, cansativa, ainda que esta luta nos deixe fracos, nós temos a certeza de que temos alegria e confiança no Senhor. O hino de número 108 diz isso. Ainda que muitas coisas nos aconteçam, nós seremos felizes com o nosso Senhor. Eu queria convidar você a cantar este hino e nós vamos então nos alegrar sabendo em quem nós temos crido. Hino de número 108. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora minha
que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, oh mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A fim deu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Que essa seja a nossa certeza e a nossa alegria, a nossa satisfação, que com o Senhor nós somos sempre irmãos. A nossa felicidade é plena e completa no Senhor Jesus. Muito bem, esta semana nós não tivemos ali nos registros de nossa igreja nenhum irmão que estivesse fazendo aniversário, completando mais um ano. Mas nós louvamos a Deus por aqueles que nós sabemos que o Senhor abençoou com mais um ano de vida, não é? Que Deus os abençoe, os enche de alegria e de saúde. Nós temos orado pelos irmãos de nossa igreja, pela nossa igreja. Nós estávamos nos lembrando que semana passada seria a data em que a nossa congregação seria organizada em igreja. Era a data que o conselho tinha colocado para a nossa congregação se tornar a Igreja Presbiteriana de Balneário Camboriú, mas assim não eram os desígnios do Senhor. Então você e eu, nós devemos orar incessantemente, com corações gratos ao Senhor, pela nossa igreja, pela nossa congregação, pelos irmãos que estão lá, que lá congregam. Nós temos a alegria, nós estávamos conversando esta semana aqui em casa, que ainda que em meio a tudo o que está acontecendo, a pandemia, há famílias chegando na nossa igreja. Talvez você não tenha contato, óbvio, porque nós estamos com essa distância, não é? Mas a nossa igreja tem recebido famílias, alunos novos na classe de catecúmenos, e nós temos feito uma nova caminhada com irmãos que têm se chegado. E em meio a toda essa confusão,
O Senhor tem sido bom e tem nos abençoado. Não se esqueça de orar pela nossa igreja, pelos irmãos, os membros de nossa igreja, para que o Senhor não deixe com que a vontade, o desejo de retornarmos aos cultos, às escolas dominicais, se apaguem, mas que a gente continue com o desejo da comunhão entre os irmãos. Vamos lembrar de, então, orar pelos membros, pelas as crianças, os jovens, os adolescentes, as pessoas mais idosas. Essa semana nós conversamos com a Neuza, e como a Neuza está feliz de um período que o seu Amorim está passando tão bem de saúde. Ela disse que nunca esteve tão feliz após um período tão difícil, seu Amorim está bem. Então, são motivos de nós agradecermos, né? As crianças da nossa igreja. Então, não se esqueça disso. Nós temos um aviso que esta quarta-feira, agora, quarta-feira, às 20 horas, nós teremos mais um capítulo, mais uma aula do livro em que nós estamos estudando Treinamento para Pais com os nossos pastores, né? Os 3 pastores de nossa igreja estão fazendo esse curso. Como você sabe, a primeira quarta-feira foi feita às 21 horas, mas terminou um pouco mais tarde, então o reverendo Edmar trouxe o horário para as 20 horas. Então, semana passada foi às 20, terminou quase 22 horas, porque no final ali há perguntas e compartilhamento de coisas, e aí terminou um pouco mais tarde, e quarta-feira agora nós vamos para o 3º capítulo deste livro, às 20 horas. Você pode acessar pelo Facebook da Igreja de Balneário ou pelo Facebook e YouTube da Igreja Presbiteriana de Itajaí. E você estará, então, conosco aí neste curso, Treinamento para Pais. Muito bem, irmãos, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa aula. Nós estamos aí em mais uma aula sobre Jó, e nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe neste tempo de meditação de sua palavra, pedindo a Ele que também nos dê um domingo muito gostoso na presença do Senhor, e não se esqueça que à noite, às 18 horas, a igreja está com o culto presencial. E você pode, você que está bem de saúde, não está ali no grupo de risco, e nem as crianças podem ainda participar, mas você pode participar dos cultos às 18 horas na igreja, né? Você pode participar. A igreja tem recebido visitantes nos domingos, e você que pode, que está bem, você pode, então, se juntar ao povo a partir das 18 horas, ok? Vamos orar, então, pedindo ao Senhor que abençoe a nossa aula, abençoe o nosso dia. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós e tem nos abençoado. Pedimos para que o Senhor agora nos dê um bom momento de aprendizado e de meditação na tua palavra. Pedimos para que, ainda que estejamos em casa, o Senhor nos dê a reverência que é devida, o Senhor nos dê atenção, concentração, para juntos te buscarmos e aprendermos mais uma porção da tua palavra. Abençoe o teu povo, ó Pai, que hoje se reúne. Alguns ainda pela internet, outros já têm a alegria de estar presencialmente em cidades que estão bem monitoradas. Que o Senhor os guarde, os proteja, nos guarde e nos proteja. Nos mantenha, Senhor, avivados pela tua palavra e com o desejo genuíno de estarmos juntos em breve. Abençoe o pastor, abençoe o momento de aula e que nós sejamos mais uma vez abençoados por ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe, para mais que esta aula seja edificante e que o Senhor fale conosco.
Muito bom dia, meus irmãos. Nós temos experimentado das mãos do Senhor grandes bênçãos, sua edificação, né, por meio da palavra dele. Em tempos tão difíceis, o Senhor tem nutrido a nossa fé, nos mantido preservados pelo seu poder. Momentos devocionais como estes, momentos de estudo da palavra, devem trazer sempre frescor ao nosso coração e o desejo de prosseguir, né? Ter mais momentos como estes para a nossa edificação. Eu quero cumprimentar todos os irmãos que estão aqui conosco, presentes, com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos passar ao nosso estudo, porém, antes eu gostaria de fazer um comunicado à igreja. Eu vou apenas trocar uma tela aqui, para que os irmãos também consigam observar. Um minutinho apenas. Aqui, ó. Muito bem. Eu quero fazer um comunicado à igreja. A primeira igreja de Itajaí tem trabalhado na plantação de igrejas durante um bom tempo. Nós, a igreja de Balneário Camboriú, somos fruto dessa motivação da primeira igreja de Itajaí na plantação de novos campos, de novas igrejas, e aumentar também a presença da pregação fiel das Escrituras em nosso estado. E no início deste ano, nós até oramos em nossas reuniões de oração da transição de um campo missionário na cidade de Indaial, do presbitério Integração Catarinense, para o nosso presbitério Litoral Catarinense. E nós já temos trabalhado nesse campo durante esses 6 meses, e foi sugerido a alguma às igrejas do nosso presbitério que assumissem esse trabalho, e a primeira igreja de Itajaí, por meio do seu conselho, aprovou, né, assumir este campo. Então, a partir de 1º de julho passado, agora, né, nessa semana, a congregação, nós temos mais uma congregação na nossa igreja, a 5ª congregação, agora situada na cidade de Indaial. Eu vou mostrar aqui algumas fotos. Nesta noite, o pastor Edmar, juntamente com alguns presbíteros, e o pastor Wellington, que é pastor da nossa igreja também, mas é presidente do presbitério, estarão lá em Indaial para fazer já uma reunião com os irmãos lá, e também tomar pé da situação mais dos membros, porque de todo o trabalho, das questões financeiras e administrativas, nós já temos acompanhado desde que este campo faz parte do nosso presbitério. Então, nós queremos fazer este comunicado e pedir aos irmãos que orem com mais intensidade por este trabalho. No ano que vem, é muito provável nós teremos outro irmão conduzindo os trabalhos lá, um outro obreiro, pelo qual também nós pedimos aos irmãos que orem. E também nós vamos mostrar isso para que os irmãos se interem mais dos trabalhos da nossa sede. A nossa congregação de Balneário já tem auxiliado esse trabalho desde seu início no nosso presbitério e ainda mais agora fazendo parte da nossa igreja. Então é motivo de grande alegria, mesmo como a Marcele disse aqui, né, há pessoas chegando, né, pedindo auxílio bíblico e chegando à nossa igreja, às nossas congregações, mesmo em tempos como estes, né, que a gente parece até achar que não tem esperança para crescimento e para manutenção da igreja, o Senhor tem provido tanto a manutenção quanto o crescimento da igreja aqui na nossa região, e nós sabemos que isso em outras regiões também. Então, eu vou mostrar aqui algumas fotos. Aviso também que hoje à noite, por causa da ida do pastor Edmar até Indaial, eu vou substituí-lo lá na igreja de Itajaí e pregará à noite na nossa congregação o seminarista Guilherme Vaz, tá bom? Então, dados estes comunicados, no finzinho eu repito essas trocas que nós teremos hoje à noite, mas as atividades serão mantidas. Portanto, deixa eu aqui mostrar algumas fotos para os irmãos. Essa é a frente lá da congregação de Indaial, que tem sido mantida já pelo nosso presbitério e pela igreja de Itajaí. Já há cerca de 20 a 25 irmãos lá, essa família foi recebida no início do ano, há cerca de 20, 25 irmãos, veja só, né,
Essa é uma foto mais ali do início do ano, mas tem um trabalho que já tem sido feito, em especial por este irmão aqui, bem na frente, o pastor Derli, né, que tem auxiliado o trabalho lá. Mais algumas fotos, vejam só a presença dos irmãos naquela localidade, com a graça do Senhor, e agora nós também poderemos auxiliá-los no trabalho, assim como a congregação de Balneário Camboriú foi auxiliada. Então eu peço aos irmãos que orem, que se envolvam, nós temos mais informações ao longo da semana, se os irmãos quiserem, nós vamos passando, mas fazemos esse comunicado com grande alegria, já tendo aqui a congregação de Balneário Camboriú, desde 2018, já sendo feito o trabalho, e esse ano a gente já teria condições de organizá-la. Agora também temos mais esse trabalho pela frente, e oremos, meus irmãos, e também nos envolvamos com esse trabalho de Indaial. Muito bem, feito este comunicado, eu vou aqui mudar a tela, tá bom? De compartilhamento, para colocar os nossos slides da aula de hoje. Muito bem, deixa eu colocar aqui. E aqui estão. Nós vamos, então, para mais uma aula sobre o livro de Jó. Hoje nós veremos o diálogo entre Jó e Zofar. Antes de irmos ao livro de Jó, como já temos feito, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no Salmo de número 73. Salmo de número 73. E nós vamos ler dois trechos deste salmo, do verso 1 ao verso 3, e também do verso 23 ao verso 28. Então, assim diz a palavra do nosso Deus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E agora, o verso 23. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza, é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai do céu, te louvamos outra vez pela tua palavra e por este momento tão rico para nós de estudo da tua vontade revelada. Ajuda-nos a superar, ó Deus, nossas motivações, superar, ó Deus, nossa limitação muitas vezes para compreender a tua palavra, e cremos que tu podes nos ajudar pela ação poderosa do teu Santo Espírito que trabalha em nosso coração. Obrigado, pois já pudemos ouvir a tua voz. Isso é fruto da tua misericórdia e da tua graça. E agora, outra vez, te pedimos porção dobrada ao Deus da tua graça, para entendermos a tua palavra, este diálogo de Jó com Zofar, e que também haja, a Deus, a aplicação para o nosso viver, e que com isso honremos o teu santo nome. É no nome de Jesus, o nosso Redentor, que nós oramos, agradecidos. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós temos feito essa trajetória no livro de Jó, um estudo mais panorâmico sobre este livro, e eu espero que os irmãos já tenham sido motivados a se aprofundar mais no livro de Jó. E nós temos feito assim. Em sua divisão,
a grande parte do livro é reservada para diálogos entre Jó e seus 3 amigos que vieram visitá-lo para o consolar depois das grandes perdas que ele teve. Elifaz, Bildade e Zofar. E a metodologia que nós estamos seguindo é observar cada diálogo com esses 3 amigos individualmente, mas nos 3 ciclos. Então, os irmãos observarão que hoje nós vamos parar lá perto dos capítulos 20 e 21, né? Mais adiante mesmo, por causa dessa nossa metodologia. Hoje nós veremos esses diálogos entre Jó e Zofar, durante o livro de Jó, durante o registro, né, da narrativa e das questões poéticas também que há no livro de Jó. Aí falta-nos observar no domingo seguinte uma fala de Jó mais extensa, né, que é considerado por alguns como um monólogo de Jó. Depois nós observaremos, se Deus nos permitir, uma fala que há de Eliú, que não é contado entre esses 3 amigos, mas que aparece como personagem, estava ali presente também e viu esses diálogos. E ele fala por um longo tempo, nós ficaremos um domingo apenas com isso, depois veremos as respostas de Deus a Jó, e aí chegaremos ao final, lá no capítulo de número 42. Temos aí um longo caminho, mesmo que de um estudo panorâmico, a riqueza desse livro tem despertado interesse e também nos edificado a cada estudo. Então, antes de avançar, nós vamos recordar aquilo que nós concluímos, né, na semana passada. E vimos aí sobre como é difícil, né? Alguns amigos são extremamente difíceis para lidarmos. E observe, nós concluímos da seguinte maneira: cada palavra daqueles 3 é uma acusação. Tudo que eles disseram contra Jó era uma acusação. Cada palavra de Jó, pelo contrário, rende glórias ao Deus Todo-Poderoso. E nós observamos isso na semana passada, e hoje também eu vou fazer menção disso. Cada palavra daqueles homens contra Jó é de fato uma acusação. Nós já vimos há 2 domingos atrás que esses encontros com os amigos tornam-se mais um fator de sofrimento para Jó. Cada palavra deles é uma acusação, mas cada resposta que Jó dá a essas acusações, na verdade, são remetidas ao Senhor como louvor. Ele vai falar hoje um pouco mais duro com Zofar, e é claro, mencionando os outros 2 indiretamente, mas ainda assim é interessante essa estrutura. No abrir da sua boca, ele rende glórias ao Senhor, ele revela o seu nível, né, o seu aprofundamento no relacionamento com Deus, os atributos de Deus que ele reconhece, o ser, as obras de Deus. Isso é bastante interessante. Nossa adoração a Deus não pode ser orientada apenas por suas ações perceptíveis, mas também por seu majestoso ser. E aí eu terminei citando esse verso, né? Com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. Muito bem, nós vamos então avançar. E, meus irmãos, as falas de Zofar, nós vamos observar, elas são parecem ser mais acaloradas, né? É claro, vem num crescente, nós veremos isso adiante, mas observe como ele vai começar a fala dele, nós veremos, né? É uma pergunta, e ele chama Jó de tagarela. Ele tem razão, né? Esse tagarela tem razão? Observe. Zofar aparece em 2 dos 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Os outros 2, né? Elifaz e Bildade, aparecem 3 vezes. Zofar apenas 2 vezes. Como nós veremos hoje, seus momentos de fala são sempre nos pontos de discussão mais acalorados deste ciclo. Então, é algo que vem numa crescente. Jó amaldiçoou o dia e a noite de seu nascimento, no capítulo 3. Aí, a partir do capítulo 4, e por 3 vezes, né, ele fala a Jó, e Jó responde. Aí, Bildade toma dores das palavras de Jó em resposta a Elifaz,
e manda ver para cima de Jó também. E aí, nesse terceiro momento é que aparece Zofar. Então, o ambiente já está meio conturbado. É importante notar isso. Eles já estão ali numa discussão, nos 3 ciclos, apesar de Zofar aparecer em 2, ele já aparece num momento mais quente ali da discussão, e é por isso também que as palavras dele são ainda mais cortantes do que a dos outros 2. Então, eu separei aqui em tópicos para que nós conseguíssemos, de maneira panorâmica, compreender as falas de Zofar. Então, observe como está exposto. Zofar vai além da impaciência com suas palavras de desprezo, chamando Jó de tagarela e o criticando por seus protestos. Sentindo-se afrontado por Jó, lá no capítulo 20, Zofar repete sua tese principal. Preste atenção que ele vai falar isso algumas vezes. E é uma acusação contra Jó. O júbilo dos perversos é breve, e a alegria dos ímpios momentânea. Nas palavras de Zofar, nós veremos, meus irmãos, no entendimento dele, Jó teve toda essa riqueza, e toda aquela riqueza, muitos filhos, e tinha um bom espaço na sociedade, mas isso foi temporário, porque Jó, mesmo com essa situação, ele era perverso diante de Deus. Então, observe, as acusações dos outros 2 nos parece ser a partir do momento da queda de Jó, no sentido não de pecado, mas da seção descendente da vida de Jó, com perda de saúde, de filhos e de bens. Mas Zofar vai antes disso. Ele acusa Jó de ter realizado coisas antes disso e ter vivido como perverso antes de sua queda, e que aquela alegria era apenas temporária, porque o perverso não vai muito longe. E agora, Jó está vivendo Jó está vivendo a sua realidade desde sempre. Veja como ele vai, assim, pegar mais pesado com Jó. Na percepção de Zofar, a situação atual de Jó é a situação dele, que ele deveria viver eternamente. No sentido de que ele é um perverso, de que ele age como um ímpio, e aqueles momentos bons, áureos, ou como dizem outros provérbios, de vacas gordas, foi apenas uma questão temporária, porque, na verdade, Jó age como um ímpio, age como um perverso. Então, observem, a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é que o Senhor, nas palavras de Zofar, é sábio. E ele faz essa pergunta, quem o pode entender? Então, eu gostaria que os irmãos, como nós já temos feito, e diferente de outras metodologias, de outros estudos bíblicos que nós já tivemos, nós vamos ler estes textos, destacando aqui algumas coisas. Então, vá comigo até o capítulo de número 11, onde, depois de Elifaz e Bildade, Zofar passa a falar com Jó. Então, observe aí do verso 1 ao verso 12, do capítulo de número 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita, porventura não se dará resposta a esse palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas parolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? E aí ele vai dizer, olha, o que você está fazendo, assim, é um palavrório desnecessário, alguém tem que fazer esse rapaz parar de falar. E aí ele diz, pois tu dizes, a minha doutrina é pura, veja o tom de sarcasmo aqui, de ironia, e eu sou limpo aos teus olhos. Aí ele diz, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite seja esquecida a parte da tua iniquidade. Então, meus irmãos, observem como é pesada essa resposta de Zofar em direção a Jó, muito mais num nível acalorado, com muita ironia, com muito sarcasmo,
e no versículo 5 é como a gente fala muitas vezes, se alguma coisa falasse, né, diria coisas a seu respeito. E aí ele diz, se Deus falasse aqui e revelasse a sua verdadeira sabedoria, você não ia ficar, não ia restar nada de você, Jó. O interessante é que nós já sabemos que Deus vai falar. Vai falar ao final de tudo isso. Vai falar com Jó a partir do capítulo 38. E vai falar com Elifaz e indiretamente com Zofar e Bildade, dizendo que eles disseram coisas que não eram corretas acerca de Deus, como Jó falou corretamente acerca de Deus. Então, é claro, nós já temos esse conhecimento de todo o livro, e agora a gente consegue ir lá no capítulo final do livro e voltar para o capítulo de número 11 e dizer, Deus falou. Você pediu, Zofar, Deus falou, e ele revelou a sua sabedoria, e na verdade você não foi bem avaliado segundo a sabedoria de Deus. É interessante fazer estes exercícios. Seguindo aqui no versículo de número 7, Zofar diz a Jó, porventura desvendarás os arcanos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende a alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno, montês nascer homem. A ideia de que ele está aqui dizendo algumas coisas que são verdade acerca de Deus. Não se pode medir o conhecimento do Senhor, né, a profundidade e o poder de Deus. Isso é verdade. Só que ele utiliza estas verdades sobre Deus para acusar Jó, dizendo que Jó não vai permanecer diante desse Deus, porque Jó vive em iniquidade, Jó vive como um perverso. E aí vem mais uma expressão de sarcasmo aqui, de ironia de Zofar, versículo de número 12. O homem estúpido vai se tornar sábio. Ele vai. Quando? Quando a cria de um asno montês nascer homem. Aí o estúpido vai ser sábio. Fica tranquilo que quando isso acontecer, todos os estúpidos se tornarão sábios. Então, observe estas palavras muito cheias de sarcasmo e de ironia. E vai adiante. Mesmo com este sentido e este ambiente mais acalorado, Zofar dá conselhos a Jó. No versículo de número 13 até o versículo de número 20, ele vai dar essa ideia, né, a Jó. Busque ao Senhor e ele te abençoará. Versículo de número 13, observe aí a leitura, né, na sua Bíblia. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas. Serão como a manhã. Sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, a sua esperança será o render do espírito. E observe, há sim essa questão de um conselho, né? Olha, Jó, busque ao Senhor, ele vai te abençoar. Só que, como base para esse conselho, está a concepção de que, para Zofar, Jó está em pecado.
em grande pecado. Jó só está sofrendo e a origem desse sofrimento é pecado. Nós já sabemos, nós já estudamos, e o próprio Jó, mesmo sem saber o que nós sabemos, diz que ele não pecou a ponto de receber todo este castigo do Senhor. E nós vimos isso como é intenso na semana passada, né? As palavras de Jó nesse sentido. Ele reconhece o poder e a sabedoria de Deus, ele reconhece que estes sofrimentos vêm da mão do Senhor, mas que não foi origem em seus pecados, né? Da sua casa, inclusive, lembrando do início, né? Do capítulo 1, como o narrador coloca ali, a expressão de adoração a Deus, em Jó também, sacrificar em favor de seus filhos, se eles tivessem pecado em seu coração, nem muito mais já com aquelas práticas, mas anteriormente, né, em seu coração. Então, nós precisamos observar esses detalhes do texto para que tenhamos uma compreensão mais completa. E daqui, meus irmãos, nós poderíamos já tirar uma aplicação. Nós já refletimos acerca de amigos difíceis, nós já refletimos sobre o preparo que nós devemos ter para aconselhar pessoas, e hoje nós podemos aqui observar que a nossa fé precisa estar bem embasada, para que nós estejamos seguros. Não quer dizer que nós não podemos oferecer conselhos e nem receber conselhos. Tem gente que ainda hoje não liga para a ideia de ninguém, né? Você vai até aconselhar, a pessoa ouve, mas ela já está com a sua ideia formada. Ela acha que ela não precisa ouvir nenhuma outra opinião, né? Ela se faz sábia aos seus próprios olhos, o que a Bíblia condena. Mas o que eu gostaria de refletir, e no próximo tópico nós vamos ver isso com maior tempo, já falando sobre Jó, é que o nosso conhecimento de Deus, sobre Deus, a nossa fé em Deus deve estar sempre muito bem embasada, para que nós não nos deixemos levar ou que nós apenas pautemos a nossa vida pelo conselho de outros, em detrimento do conselho sábio e santo de Deus. É aí que eu quero chegar. E nós precisamos tomar muito cuidado. Outra pessoa poderia até dizer assim, eu acho que, na verdade, depois de todo esse tempo, eu estou pecando mesmo contra Deus, né? Já 3 pessoas estão falando, eu acho que eu vou ali pedir perdão a Deus. Mas Jó, ele se mantém firme. E essa firmeza não é porque ele é turrão, ele tem um coração duro, não se abre para conselhos. Pelo contrário, ele se abre para conselhos, ele vai até querer fazer isso, né? Ele quer que seja aconselhado como ele aconselhava pessoas, mas que seja pautado pela palavra de Deus, né? Pelo conhecimento de Deus, e o seu conhecimento sobre Deus, sua fé, se mantém inabaláveis, mesmo diante de tantas acusações que até parecem ser lógicas, mas não refletem a verdade. E nós estamos num tempo em que muitas falas, muitas teses, não só dos crentes, né, mas em grande parte dos ímpios, né, elas são lógicas, parecem lógicas, mas não refletem a realidade, a verdade, não refletem a glória de Deus. Vamos ao próximo tópico, que eu extraí aqui das palavras de Zofar, agora já lá no segundo ciclo, no capítulo de número 20. Jó está agindo como um homem perverso. Vamos ao capítulo 20, meus irmãos? Vamos observar lá alguns detalhes. Jó, capítulo 20, a partir do versículo 1. Já é aqui a segunda vez. Então, para você reprogramar a sua mente aí, Zofar falou aqui, Jó vai responder, nós veremos. Depois, Elifaz vai falar, Jó responde. Bildade vai falar, Jó responde, nós já estudamos. E aí, Zofar vai falar mais uma vez no capítulo 20. Essa é a cronologia aqui dos diálogos, dos ciclos de diálogos. Capítulo 20, versículo 1.
Então respondeu Zofar, o Naamatita: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Veja que aqui ainda mais acalorado o ambiente, né? Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. Porventura, não sabes tu que desde todos os tempos, desde que o homem foi posto na terra, foi posto sobre a terra, o júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios é momentânea? Ainda que a sua presunção remonte os céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como o seu próprio esterco apodrecerá para sempre. E os que o conheceram dirão: onde está? Voará como um sonho, e como será achado, e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram jamais o verão, e o seu lugar não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar aos pobres, e as suas mãos lhes restaurarão os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. Que vai avançando, versículo 12. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, ele o esconda debaixo da língua e o saboreie e não o deixe. Antes o retém em seu paladar, contudo, a sua comida se transformará nas suas entranhas. Fel de áspides será no seu interior. Engoliu riquezas, mas vomitá-las-á. Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de áspide sorveu, língua de víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro e da sua barganha não tirará prazer nenhum. Oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas e que não edificou. Veja aqui, meus irmãos, vejam como agora as acusações tomam ainda uma questão mais séria, mais dura de Zofar. Ele já disse, Jó viveu como perverso, teve um momento de alegria, mas foi passageira, porque, na visão de Zofar, o perverso tem uma alegria curta. E aí, agora, ele está no seu estado real. Jó está no seu estado real. E agora ele vai dizer que Jó oprimiu pessoas para conseguir aquilo que ele tinha. E agora está recebendo a paga por isso. Olha só que amigo é esse. Eu não queria ter um amigo desse, não. Eu gosto de pessoas que falam a verdade, são diretas, né, objetivas, me auxiliam também, observando minhas fraquezas. Mas desse jeito eu não queria, não. Não sei você, né? Tem gente que gosta. Mas não queria, não. E aí, Jó depois vai responder a este tópico aqui, dizendo que ele não cobiçou, né? E é o que também Zofar vai aumentar ainda o tom da sua fala no finzinho do capítulo 20, dizendo que Jó foi movido por cobiça. Então, observe, vamos remontar aqui o pensamento de Zofar. Zofar viu o sofrimento de Jó. Mas na cabeça dele, Jó está colhendo os frutos de coisas que ele plantou. Com a sua opressão aos pobres, com os seus pecados, roubando pessoas, enriquecendo em favor de outros, e também agindo com cobiça. Veja só que intensa é essa acusação. E nós veremos depois, no próximo tópico, como Jó responde a essas acusações. Vamos dar uma olhadinha, então, nesta acusação última. É a última fala de Zofar no livro de Jó. Então, aproveite bastante. Essa é a última vez que ele vai falar aqui no livro, a partir do versículo 20. Vai ressaltar a cobiça de Jó. A mente dele, né? Porque, por não haver limites à sua cobiça,
não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Olha só como ele vai baixando o nível aqui. Nada escapou à sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua abastança, ver-se-á angustiado. Toda a força da miséria virá sobre ele. Para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o traspassará. Ele arranca das suas costas a flecha, e esta vem resplandecente do seu fel. E haverá assombro sobre ele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Fogo não assoprado o consumirá. Fogo que se apacentará do que ficar na sua tenda. Os céus lhe manifestarão a sua iniquidade, que é, na verdade, aqui, na mente de Zofar, a cobiça. E a terra se levantará contra ele. As riquezas de sua casa serão transportadas, como águas serão derramadas no dia da ira de Deus. Tal é, da parte de Deus, a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus. E aqui ele faz um resumo, dizendo assim: Jó, você viveu uma vida de perverso, você teve essas coisas aí, uma alegria muito passageira, e agora está recebendo o pago das mãos do Senhor por toda a sua vida de perversidade. É assim mesmo que acontece com os perversos. Eles perdem suas propriedades, eles perdem o que têm, filhos, prosperidade, perde tudo. É isso mesmo. Eu só chego a essa conclusão. Você está nessa situação porque você agiu como perverso, foi movido pela cobiça. Até aqui, Zofar falou, nós vimos esses dois ciclos, né? Em dois momentos ele falou todas essas coisas, e agora nós veremos as respostas de Jó nesses dois ciclos também a todas estas acusações. E aí, meus irmãos, eu gostaria de destacar a ideia, né, de que Jó, ele, em responder essas coisas, ele realça, exalta a glória de Deus e realça o conhecimento que ele tem, a integridade da sua fé, uma fé que é inabalável. Você pode fazer perguntas, se você desejar, aqui no comentário, direto aqui no meu celular, e aí a gente pode responder, tá bom? Mesmo, ainda que esse trecho de Zofar é muito objetivo, né, como nós vimos, e curto também, ainda assim, se você desejar, pode fazer perguntas. Nós vamos avançar, então, às respostas de Jó. E observe, nós já dissemos isso, né, em domingos passados, que esses encontros com os amigos se tornaram mais um aspecto de sofrimento para Jó. E aí ele vai responder em determinado momento essa frase que eu coloquei como tópico da nossa lição, né? Das vossas respostas só resta falsidade. Jó responde às palavras de Zofar com firmeza, pois sofreu acusações indevidas e desleais. Então, mais uma vez, Jó nos ensinará a necessidade de permanecer firme na fé e progredir no conhecimento sobre Deus. Respondendo às acusações, ele faz declarações de fé belas e sólidas. E é isso que os irmãos vão perceber, e é essa ênfase que eu gostaria de dar, de maneira a aplicar também o estudo de hoje. Nós, meus irmãos, precisamos estar firmes na fé em Deus, fé que foi dada por Ele e que é nutrida por Ele por meio da sua palavra e dos meios de graça que Ele estabeleceu. Nós também devemos prosseguir no conhecimento da sua vontade revelada nas Escrituras, para que nós não caiamos em ciladas do nosso próprio coração, do mundo, de Satanás e muitas vezes de pessoas que, no intento de nos ajudar, não refletem a realidade, a vontade do Senhor para o nosso viver. Não conseguem ter aquela visão do todo da nossa vida. Nós precisamos pensar nessas coisas.
De novo, não quer dizer que nós não devemos ligar mais para ninguém. Não é isso, porque as Escrituras nos ensinam o contrário. Nós recebemos uma ordenança das Escrituras de nos aconselhar mutuamente, de falar a verdade em amor uns para com os outros. Essa deve ser uma prática entre os cristãos. A palavra de Deus nos orienta a avisar pessoas que estão em situação de pecado. A palavra de Deus nos orienta, né, a ficar alertas para não cair em pecados. Né? Quem está de pé, olhe para que não caia. Então, o que eu estou dizendo não quer dizer que nós não vamos mais ligar para ninguém. Pelo contrário. O que eu estou afirmando, meus irmãos, é que nós precisamos estar firmes no conhecimento de Deus. Para quando recebermos conselhos, quando recebermos acusações, que não seja a nossa perspectiva o crivo, mas que seja a perspectiva bíblica. O crivo para as nossas ações e também para aquilo que as pessoas nos dizem acerca de nós ou acerca de alguma circunstância na qual estamos envolvidos. Isso precisa ficar claro para os irmãos. Então, vamos ver de maneira em esboço, né, as respostas de Jó a Zofar. Então, essas respostas são declarações de fé belas e sólidas. Então, vamos voltar à nossa Bíblia, as páginas da nossa Bíblia, lá para o capítulo 12, onde Jó passa a responder o seu amigo Zofar. Veja só o verso de número 1, diz assim: Então Jó respondeu: Na verdade, vós sois o povo, e convosco morrerá a sabedoria. Também eu tenho entendimento como vós. Eu não vos sou inferior. Quem não sabe coisas como essas? E aqui ele já está dizendo de coisas acerca sobre Deus, acerca de Deus. E nós já vimos que, em certa medida, Zofar estava correto em relação a Deus, mas não na aplicação desse entendimento na vida de Jó. E aí ele vai dizer no versículo 4, eu sou irrisão para os meus amigos. É aquele que é o irrisão, é o alvo de sarros, né? De tiração de sarros, de chacota. Ele é o alvo. No nosso tempo aqui, o irrisão é o alvo do bullying, né? É o alvo do bullying. É aquele sobre quem o bullying é colocado, né? É lançado. Então, é aquele de quem as pessoas vão menear a cabeça, ou para quem as pessoas vão menear a cabeça, né? Vão fazer assim, vão tirar o sarro. Este é o irrisão. E ele diz, Jó diz, eu sou essa pessoa, sou como que um irrisão para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, verso 4, e ele me respondia. O justo e o reto servem de irrisão. Olha que interessante. E é verdade, né? Paulo, em outra medida e em outro contexto, vai dizer algo semelhante ao que Jó disse aqui. É bastante importante lembrar disso. Na primeira carta aos Coríntios, quando ele vai sustentar, né, que a pregação dele, a pregação de Cristo, e ele não foi lá para os Coríntios com sabedoria mundana, mas a sabedoria de Cristo, ele vai dizer assim, que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Pedro, em outro contexto, vai dizer, olha, os homens vão tirar sarro de vocês porque vocês não praticam mais as coisas que praticavam depois que se converteram. Nós já fomos, muitas vezes, alvo, né, de brincadeiras depois da nossa conversão, né, fomos chamados de crentão, coisas desse tipo, né, uma tiração de sarro, e Jó vai nos lembrar disso aqui. O justo e o reto servem de irrisão, aquele que recebe a chacota, né? No pensamento de quem, versículo 5, está seguro, há desprezo para o infortúnio, um empurrão para aqueles cujos pés já vacilam. As tendas dos tiranos gozam paz, e os que provocam a Deus estão seguros. Tem o punho do seu Deus. E aqui foi por isso também que eu comecei a nossa aula hoje lendo o Salmo 73. É a ideia de
os perversos parece que eles vão progredindo em alguns momentos e o povo de Deus parece que vai ficando meio de lado assim, mas nós sabemos que na verdade não é isso que acontece e o próprio Jó vai dizer isso aqui. Versículo 9. Qual entre todos estes, né, dos animais e da criação, qual entre todos estes que a mão do Senhor fez isso? Versículo de número 13, ele vai dizer: com Deus está a sabedoria e a força, ele tem conselho e entendimento. E ele vai avançando, versículo de número 18: dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhe cinge os lombos. Ao sacerdote leva-os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas manifesta coisas profundas e traz à luz a densa escuridade. Multiplica as nações e as faz perecer. Dispersa-as e, de novo, as congrega. Tira o entendimento aos príncipes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andam as apalpadelas, né? Apalpando, sem terem luz, e os faz cambalear como ébrios. E aqui Jó, então, vai ressaltar, né, a grandiosidade de Deus. Com Deus está a sabedoria e o poder. Ele não precisa ser lembrado disso pelos seus amigos. Ele bem o sabe. E adiante, Jó vai dizer o seguinte: eu buscarei ao Senhor. Ele recebeu esse conselho de Zofar, lembra? Busque ao Senhor. E aí, de outros também, de Elifaz, né? Elifaz, eu buscaria ao Senhor se fosse você. E aí ele responde agora no capítulo 13: eu buscarei ao Senhor, mas é porque com vocês estão mentindo. Com vocês, a resposta de vocês só tem falsidade. Capítulo de número 13, eu quero fazer aqui também alguns destaques. Versículo de número 1. Eis que tudo isso viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, preste atenção, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Tomara vos calasseis de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Bem manso, Jó. Responde aqui à altura, inclusive, né? Olha, se vocês ficassem calados, vocês seriam poetas. Alguém já disse isso aqui no Brasil, né? Fulano de tal calado é um poeta. E é mais ou menos isso o que Jó está dizendo aqui. Versículo de número 15. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Versículo 13. Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. E aí ele vai avançando acerca da sua integridade diante de Deus, e das falsas acusações daqueles homens contra ele. E como ele vai se direcionar ao Senhor. Versículo de número 20 agora do capítulo 13, meus irmãos. Já passando para uma oração que ele vai fazer aqui. Aqui as palavras dele não são mais direcionadas aos amigos, mas a Deus. Concede-me somente duas coisas, então não me esconderei do teu rosto. Alivia a tua mão de sobre mim e não me espante do teu terror. Interpela-me e eu te responderei, ou deixa-me falar e tu me responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Porque escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Queres aterrorizar-me? Queres aterrorizar uma folha arrebatada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade.
E aí ele vai seguir nesta oração, terminando ali no versículo de número 20. Na verdade, ele termina essa oração, como eu coloquei aqui, no finzinho do capítulo 14, versículo de número 20 do capítulo 14. Observe. Tu prevaleces para sempre contra ele, e ele passa, muda-lhe o semblante e o despedes para o além. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe, são humilhados e ele não o pode perceber, ou ele não o percebe. Vá comigo agora até o capítulo de número 21, onde Jó, mais uma vez, vai se defender desse palavrório dos seus amigos contra ele, a partir do versículo 27, meus irmãos. Jó 21, a partir do 27. Vede que conheço os vossos pensamentos e os injustos desígnios com que me tratais. Porque direis, onde está a casa do príncipe e onde a tenda em que morava o perverso? Porventura não tendes interrogado os que viajam e não considerastes as suas declarações? Que o mal é poupado no dia da calamidade, é socorrido no dia do furor? Quem lhe lançará em rosto o seu proceder? Quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura, e sobre o seu túmulo se faz vingança. Os torrões do vale lhe são leves. Todos os homens o seguem, assim como não tem número os que foram adiante dele. Como, pois, me consolais em vão? Das vossas respostas só resta a falsidade. Enquanto eu sofro, o perverso prospera. E Jó vai dizer aqui diante dos seus amigos, olha, essas coisas que vocês estão dizendo, eu já sei. Não são da maneira como vocês estão dizendo, mas as coisas sobre Deus, eu sei, eu conheço o Senhor, eu estou andando diante dele. Dessas coisas não preciso falar. Não preciso também ouvir sobre o perverso, eu também sei qual é o destino deles, mas eu não estou em pecado contra o Senhor. Eu queria falar, inclusive, você se lembra, né, de um dos diálogos de Jó com outros dois amigos, ele vai dizer assim, eu queria que tivesse um tribunal aqui, para eu colocar a minha causa diante do Senhor e ele me julgar. Jó queria ir ao Senhor, solicitar ali o julgamento de sua causa, para que todos vissem, inclusive aqueles três, que ele não tinha pecado contra o Senhor. E nós sabemos, e o Senhor mesmo disse, né, no início de tudo, por 2 vezes disse a Satanás, e depois disse àqueles amigos de Jó, Jó é um homem íntegro, reto, que se desvia do mal, temente a Deus. E note que esta firmeza de Jó, mesmo contra todos esses ataques, é baseado no conhecimento que ele tem sobre Deus, é baseado numa fé firme em Deus, sólida, que é também nutrido por este conhecimento que ele tem do Senhor. Em muitos outros momentos de menor intensidade, nós seremos, meus irmãos, alvo de mentiras, de falsidades, de argumentos que parecem ser lógicos, mas não são verdadeiros. E como é que nós vamos responder? Muitos ainda se perdem com acusações falsas, achando que aquela ideia, né, antiga, de um ditado popular também, aquela ideia de servir a carapuça, sabe? Já fica todo atordoado, mas olha, note a sua vida com Deus, como ela tem seguido. Se o Senhor Deus, é mais ou menos essa ideia de Jó aqui, se o Senhor Deus falasse sobre você, certamente as acusações, os conselhos falsos que foram ditos a você não ficariam em pé, porque a percepção de Deus é diferente da percepção dos homens. Mas, para isso, é necessário que nós creiamos em Deus, que estejamos totalmente submissos à sua vontade, conheçamos progressivamente o Senhor,
e com isso tenhamos a nossa fé em Deus nutrida. Aí nós seremos inabaláveis. Não por uma força interior, não por conselhos ou pela nossa experiência de vida, mas pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos estar firmes, meus irmãos. O que aconteceu com Jó, é claro, é muito mais intenso e nos serve de exemplo. Mas eram pessoas do círculo de amizades dele, que se condoeram com a sua tristeza e vieram de suas cidades, de seus locais, para consolar Jó. Quando eles chegaram, a coisa mudou de figura. Mas eram pessoas do convívio, isso pode acontecer conosco também. Pessoas próximas do nosso convívio. Nós não sabemos como isso vai acontecer e nem quando isso vai acontecer. O fato é que nós precisamos estar firmes na palavra de Deus para que, quando ou se acontecer, nós saibamos responder segundo a vontade de Deus. Não é para responder com agressividade, não é para... Lembrando também que a justiça é do Senhor e é Ele quem executa a justiça em nosso favor, mas para que nós saibamos ouvir dentro de um campo sólido, baseado na palavra de Deus, e também responder segundo a palavra de Deus. Pode acontecer de, em nossa resposta, muitas vezes, nós mudarmos fazermos com aquela pessoa, veja as Escrituras. Já aconteceu com você muitas vezes, eu espero. Já aconteceu comigo. Né? Vem ali um diálogo, às vezes uma acusação ou uma percepção, olha, queria dizer isso aqui, eu entendi isso aqui. E nós juntos ali observarmos o que a Escritura diz acerca de toda aquela situação. E aí, não a nossa verdade, nem a verdade da pessoa, mas a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, se estabelece. Como isso é belo e como isso traz paz ao nosso coração. Neste ambiente de diálogos entre Jó e seus amigos, a coisa ainda está um pouco acalorada. E nós veremos no domingo que vem que entra mais um rapaz na história, o Eliú. É rapaz mesmo, que ele fala que ele é o mais jovem dos três, inclusive mais jovem dos quatro, né? Jó e os seus três amigos. Mas ele vai dizer, e ele começa a toda. Né? Mas ainda assim, nós temos a condição de manter firme o nosso procedimento, o nosso falar, porque o nosso coração está firme. E aí a gente não fica sendo jogado de um lado para o outro, de acusações, de teses de um lado para o outro, sendo parte de polarizações. Nós só temos uma verdade absoluta, por ela nós devemos lutar, que é a palavra de Deus. As outras são outras coisas, reais muitas vezes, verdadeiras muitas vezes, mas que devem sempre passar pelo crivo da palavra de Deus, que é a verdade absoluta para nós. Encerrando então a nossa aula de hoje, queremos concluir desta maneira: o diálogo entre Zofar e Jó revelou a agressividade dos amigos em relação a ele, né? Ao mesmo tempo em que temos aprendido sobre a integridade de Jó. Sua fé em Deus é inabalável, pois é fundamentada no próprio Senhor. E aí vem esta pergunta para nós refletirmos ao longo da nossa semana. Você pode revisitar o livro de Jó, esse texto que nós estudamos, e refletir nisso, né? Nossa fé resistiria a tantas perdas e ataques? Pense nisso. Nossa fé resistiria a tantas perdas e ataques? É inevitável falar, né? Nossa fé vai resistir ao Covid-19? Será? Será que muitos de nós já não se perderam pelo caminho? Nossa fé resistirá ou é capaz de resistir a perdas e a ataques, como a de Jó resistiu? Será que você está firme nesse tempo aí de quarentena, de pandemia, de sinais estranhos, que na verdade não deveriam ser para o povo de Deus, pois são marcas do fim dos tempos, gafanhotos,
ventanias, temporais drásticos. Será que a sua fé está bem estabelecida em Deus? E aí sim, ela vai resistir a ataques, a perdas, porque onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. E esse tesouro deve ser a riqueza e a profundidade da sabedoria de Deus, como diz Paulo, terminando o capítulo 11 da sua carta aos Romanos. Vamos orar, meus irmãos, encerrando e pedindo ao Senhor que nos guarde, fortaleça a nossa fé. Vamos orar. Ó Senhor amado, te louvamos por mais este momento de estudo da tua palavra. Obrigado a Deus por nos fazer refletir, e enquanto refletimos, o Senhor nos ensina, nos edifica, nos fortalece, e te louvamos, ó Deus, por tão grande salvação e o teu favor que é lançado sobre nós imerecidamente. Nós recebemos todas estas bênçãos por causa de Cristo Jesus. A fé que o Senhor implantou em nosso coração também vem por intermédio da obra de Cristo, e te agradecemos. Também temos o teu Santo Espírito, ó Deus, em nós, que nos direciona, nos ensina. Então, Senhor, te pedimos que o Senhor nos continue a nos ensinar, a nutrir a nossa fé, a nos motivar em progresso no conhecimento da tua palavra, para que, ó Deus, diante de ataques, diante de perdas, estejamos firmes, inabaláveis, com os olhos fitos no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, que é o nosso Criador e que é o nosso Redentor. Te louvamos, ó Deus, mais uma vez por este estudo, e te pedimos que o Senhor nos guarde durante esse dia, preparando também o nosso coração para ouvir a tua voz mais uma vez hoje à noite. Obrigado por este domingo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa escola dominical. Eu gostaria de pedir aos irmãos que orem pelo Luiz, pai da Isabelle, uma irmã nossa, amiga nossa, lá de São Paulo. Ele foi internado nesta semana, nesse fim de semana. Não é Covid, né? É uma outra bactéria, eu esqueci o nome, mas é algo que dá ali um abscesso na pele, e alguma coisa, eu esqueci, mas ele já está iniciando o tratamento. Vamos orar pelo Luiz, pela mãe da Isabelle, pela própria Isabelle, que elas fiquem firmes ali, e que o Senhor haja por meio dos médicos e dos remédios ali, e que em breve ele esteja em casa. Mais uma vez eu peço aos irmãos que orem pela nossa nova congregação, a congregação de Indaial, e que o Senhor também abençoe aqueles irmãos lá daquela cidade. Cumprimentando os nossos irmãos queridos, os nossos visitantes, e pedindo ao Senhor que nos guarde ao longo dessa tarde, né? E hoje às 18 horas teremos o culto. Lembrando, eu estarei pregando em Itajaí e o Guilherme pregará na nossa igreja, ali em Balneário, tá bom? Que Deus nos abençoe, um bom domingo a todos e até o nosso próximo encontro, meus irmãos.